Bem-vindos a mais uma edição do Pérolas a Porcos, um podcast sobre vinhos, produzido e apresentado por mim, Vasco Cortovio. Aqui as pérolas são os nossos convidados e o porco, bom, já sabem, esse sou eu, que tenho a sorte de conversar com todos eles. Hoje viemos ao Pero Negro, que pelo nome pode parecer assim um sítio bastante remoto, acima daquelas terras para lá do sol posto, como se costuma dizer, mas na verdade é apenas a meia hora de Lisboa e é aqui que o Pedro Marques, ou aqui nesta zona, que o Pedro Marques faz desde 2006 os já bem conhecidos vinhos do Val da Capucha. É por estes lados também que desde 2019 lançou o projeto Las Vedras e parece que tem mais umas cartadas na manga para o futuro. É portanto um homem com bastante tempo livre, mas mesmo assim arranjou mais um bocadinho para me receber aqui. Pedro, muito bem-vindo ao podcast e obrigado por aceitares falar connosco. Para quem não conhece, se calhar começando pelo Vale da Capucha, que é o projeto mais antigo, fala-nos um pouco sobre este projeto vitivinícola. Bom dia, Vasco, pá, bem-vindo a Torres Vedras. Sim, a história inicia-se em 2006, na verdade, não é? Com a replantação da Quinta de São José, portanto, que é onde está sediado o Val da Capucha. A história familiar ligada ao vinho é bastante longa. Não, não sabemos bem qual foi o familiar que começou a fazer vinho, o que é bastante normal aqui nesta região dos arredores de Lisboa. A nossa, como registro, temos um trisavô. Curiosamente, é o mesmo trisavô do Diogo Baeta. Portanto, nós somos primos por esta via, trisavô ligado ao vinho. Mas aí seria um agricultor vinheteiro, mais preocupado com a produção familiar, portanto, policultura, portanto, fazia tudo. A geração seguinte, portanto, o meu bisavô, esse sim, o José Santos Bernardes, é que se dedicou à produção de vinho de uma forma mais organizada, mais empresarial, digamos assim, e eram dos médios grandes produtores aqui na denominação de origem de Torres Vedras, dedicado ao vinho vendido em pipo. Portanto, não se falava em garrafas na altura, isto é finais do século XIX. Portanto, os barris entravam nas tabernas e eram recolhidos para ser cheios e higienizados. Portanto, era um processo muito parecido que é hoje a cerveja, já não se usa para o vinho, mas Se calhar um projeto mais em quantidade do que em qualidade. sem dúvida, sem dúvida. Estamos nos arredores de Lisboa, numa zona muito propícia para a agricultura em geral, portanto, nós percebemos isso muito bem quando andamos aqui. Nós não vimos só campos com vinhas, a densidade populacional é maior, são os arredores de Lisboa, há muita pressão para a produção, mas a história começa aí, começa com o meu bisavô junto com os filhos, portanto, com a minha avó, tias e tios, eh, levaram esta empresa para a frente e tornaram-na grande. Portanto, eles trabalhavam 150 hectares de vinhas próprias, mais parcelas arrendadas e muito vinho comprado. Portanto, era um chamado negociant, um negociante de vinhos, e a denominação de origem de Torres Vedras era controlada, de certa forma, por este tipo de agente, por este tipo de produtor. Não havia engarrafadores. E o negócio seguiu mais ou menos esses moldes até 2006? Não, o negócio parou antes, parou em 2004, com a venda desta companhia, desta empresa chamada Vinhos Bernardes, a um concorrente maior. Antes disso, digamos, houve uma década de definhamento, portanto, a empresa não soube modernizar-se, não soube acolher os novos consumidores, portanto, era muito conservadora, portanto, acabou em 2004, vendeu-se essa empresa e as marcas, e, digamos, e os filhos, cada um deles foi à sua vida, foram feitas as partilhas. O nosso quinhão foi a quinta, com a casa original, onde o nosso bisavô morou, e, e pronto, e ela esteve fechada, que ainda teve assim durante bastante tempo. Em 2006, por iniciativa da minha mãe,
começámos lá a fazer natais e, digamos, esse foi a semente para a quinta começar a mexer de novo e nós nos entusiasmarmos com a produção dos vinhos. Pronto, aí o meu pai foi determinante e, digamos que chamou-me, aliciou-me com com esta aventura de fazer vinhos com a família, porque eu estava a trabalhar por conta de outra, e portanto eu trabalhei no Douro, trabalhei no Alentejo, trabalhei também fora e não estava propriamente virado para trabalhar em Torres Vedras neste esquema dos vinhos a granel, desta empresa familiar, não tinha grande futuro, não Mas tinha até interesse. então até o teu pai puxar por ti, nunca tinhas sentido essa vontade, se calhar, de trabalhar o terreno, o terroir da família? Sim, uma ideia mais longínqua, sim, seria um objetivo com o tempo. A oportunidade surgiu um bocadinho mais cedo, porque eu estava no início da minha experiência profissional, não é, a tempo inteiro, e digamos foi um pouco prematuro, mas aconteceu e era uma oportunidade para agarrar, portanto arrancámos em 2006 com o arranque destas vinhas velhas existentes na quinta, que infelizmente não eram qualitativas, porque aqui Torres Vedras é um local onde residiam muitos intelectuais ligados à agronomia, fundaram algumas escolas de enxertadores, ensinavam-se novas técnicas de viticultura, ensaiavam-se no campo novos cruzamentos e híbridos ah, produtivos. Isso contaminou até muitos viticultores que, de certa forma, viram uma oportunidade de produzir muita quantidade em detrimento da qualidade. Portanto, os vinhos eram vinhos simples para vender no pipo, de consumo rápido, e pensou-se na altura que não fazia sentido continuar com as castas tradicionais, como o Castelão, a Tita Miúda, Fernão Pires, e tudo isto depois se compunha nas adegas com adição de açúcares e aguardentes, etc., também, não é? E os vinhos eram, esses sim, fabricados de forma a ter um perfil. Então, essas vinhas velhas que vocês tinham na altura não tinham a capacidade ou a qualidade para produzir os vinhos que tu tinhas pensado. Sim, infelizmente as vinhas estavam em relativamente mau estado, mas sobretudo era a planta que não era indicada. Portanto, havia que voltar atrás e replantar o que é original, o que é autóctone, que faz parte da denominação de origem, e tentar, de certa forma, alicerçar o projeto nessa parte, nessa cultura, e também, por serem essas plantas que, de certa forma, iriam espelhar mais o território. Portanto, nós estamos numa zona que foi outrora submersa, são calcários de origem oceânica, são quimerigianos, portanto, é um solo muito propício à agricultura e, sobretudo, à viticultura. E quando começámos realmente a estudar isso e a perceber que tínhamos um solo altamente valorizável e a proximidade do mar, digamos que que foram pontos essenciais que estavam reunidos para nos dedicarmos à viticultura, fazendo vinhos de terroir. Adotámos a agricultura biológica para nos permitir criar um ecossistema eh, forte suficiente para produzir os vinhos com intervenção química mínima, não é? Porque esta viticultura, a intervenção até é máxima, nós temos que estar sempre alerta, sempre à espreita no próximo passo, como é que podemos melhorar. A intervenção química é que queremos que seja mínima. Essa decisão foi importantíssima para, digamos, dar transparência aos nossos vinhos e também valorizar a propriedade e torná-la mais autossuficiente em termos de todo o ciclo do carbono, etc., para não termos que fazer grandes, grandes adições de matérias orgânicas exteriores. Portanto, a agricultura biológica preocupa-se muito com esta parte Uhum. da vida no solo
e para nós era fundamental o investimento que já que estava a ser feito fosse duradouro e que o pudéssemos passar às gerações futuras. É engraçado tocares nesse ponto já não és o primeiro produtor que coloca as coisas nessa coisa, porque muitas vezes nesse prisma, muitas vezes estes vinhos são referidos como vinhos de pouca intervenção, mas há alguns produtores que levam isso a peito porque dizem que estes vinhos, ou fazer os vinhos desta maneira, lhes dá mais trabalho do que se fizessem de forma convencional. Portanto, esta ideia de pouca intervenção é assim um bocado debatível. Tu vens com estas ideias, e não serás, o teu caso não será certamente o único, de uma geração mais nova que pega na herança da família. Há muitos produtores de vinhos que têm histórias semelhantes, mas muitas vezes o que ouvimos é que há uma certa resistência por parte das famílias, das gerações mais antigas, a estes novos métodos. E eu queria te perguntar se isso tinha acontecido contigo ou se, como foi o teu pai, no fundo, a puxar por ti, por vocês, para, no fundo, retomarem aquele que era um projeto da família em séculos passados, se tinha havido maior abertura a esses novos métodos. Não, não tivemos, não houve resistência à mudança porque todos estávamos numa fase muito inicial. Não digo embrionária, porque eu tinha experiência de trabalho com outros produtores, portanto, houve que nos adaptarmos a esta ideia de querer fazer bem, querer fazer aquilo que a natureza permite fazer. Obviamente, tendo em conta sempre a perspectiva económica, porque, digamos, isto é a nossa vida, Tem que ser mas viável. tem que ser viável, mas muitas das decisões foram, no início, e ainda continuam a ser, às vezes, custosas financeiramente. Mas lá está, isto é um modo de vida também, é um trabalho geracional, nem sempre se consegue os melhores resultados nos primeiros 10 anos. Não houve resistência por isso, por nós estarmos quase todos num pé de igualdade. Eu tinha, obviamente, experiência de vinha e de adega pelo trabalho que fiz noutros produtores. O meu pai tinha experiência de vida, que é bastante importante nesta quando se arranca qualquer tipo de projeto. O meu irmão tem uns belos bracinhos e umas belas perninhas, foi uma grande ajuda em todos os momentos de plantação, porque ele também estava presente. E digamos, e fomos os três, com a minha mãe em background, fomos os três para a luta e para o desafio, sabendo que não seria possível ir obter informação no vizinho ao lado, porque os viticultores aqui estão todos orientados para esta grande quantidade, continua-se a trabalhar assim, e não havia o viticultor, não havia o produtor em Torres Vedras que nos pudéssemos trocar uma impressão, provar uns vinhos e saber qual a direção. Portanto, isso foi uma dificuldade muito grande que de certa forma, alguns progressos não foram tão rápidos, por nos sentirmos um pouco sozinhos de certa forma, sem sabermos que estávamos sozinhos. Curiosamente, os resultados foram bastante bons, dado a idade das vinhas e a experiência do produtor, que é pouca, não é? Porque estamos a falar num projeto que eu iniciei aos 26 anos, e pá, e não tínhamos ilusões, a gente não sabe nada, ou sabe muito pouco, temos umas luzes, mas não temos mestria a fazer nada. Portanto, esta aventura, ah, podia ter corrido muito, muito mal, não fosse, de facto, o sítio ser muito bom. E eu se calhar pegava nesse ponto para, de facto, como tu dizes, o projeto tem pouco mais de 10 anos, vocês só fazem uma vindima por ano, portanto, não há assim tanto espaço para tentativa e erro. Portanto, foi sorte de acertarem logo ao fim de pouco tempo na receita, ou tu sentes que ainda não acertaram e que ainda há muito para fazer? Sim, isso sem dúvida que há muito para fazer, mas dizia eu que o terroir foi muito simpático connosco e deu-nos resultados iniciais fantásticos em perspectiva
e que nos permitiram, de certa forma, mostrar os vinhos e arrancar para a exportação, porque o mercado nacional estava fechado. O mercado naquela altura é muito diferente do que é o mercado de vinhos de Lisboa ou de Portugal hoje, muito ainda fechado nos vinhos clássicos portugueses. Os distribuidores é que mandavam nas cartas, não havia história própria de cada restaurante em promoção dos vinhos que gosta. Os vinhos eram caros para aquilo que é um expectável num vinho de Lisboa, e a ideia foi: "Pá, a gente tem que vender isto a alguém, há de haver alguém que perceba isto, não está aqui, está ali". Portanto, o ali foi pegar na mochila e, ficar em casa de amigos em Londres, onde, fiz backpack pela por aquelas ruas fora, com algumas ideias de sítios-chave para dar a provar os vinhos, e a coisa foi seguindo. Dei a provar os vinhos em 5 ou 6 sítios, bati à porta de um distribuidor que identifiquei como um dos bons para este tipo de vinho, e ao fim de 2 não, ao fim de 3 visitas a Londres a fazer isto, o homem lá me abriu a porta, sentou-se à mesa comigo e provou os vinhos. E foi e digamos que não os venci pelo cansaço. Acho que o vinho teve uma boa prestação, mas, talvez tenha sido um misto. E enviámos a primeira palete para Londres em 2013, não é? E correu muito bem, pronto. Tocaste aí num ponto que é os vossos vinhos, ou que era difícil vender os vossos vinhos sendo de Lisboa. Para o consumidor final não há grande distinção entre um vinho de Torres Vedras, um vinho de Santarém, um vinho de, se calhar, de Óbidos, de Colares, tudo o que encaixa aqui na região de Lisboa é metido no mesmo saco. Vocês sentem que esta falta de informação vos prejudica? Não creio, não creio, porque o mercado de vinhos hoje, especializou-se, não é? Nós não estamos em sítios onde não haja alguém capaz de fazer um hand sell. Portanto, todos os vinhos são normalmente sugestionados. As garrafas não estão perdidas numa prateleira, nem numa carta de vinhos. Os vinhos estão muitas vezes a copo, e eu acho que este produto vai parar normalmente às mãos de eh, bebedores de vinho que gostam de se entregar, que gostam de experiências novas e de sabores novos, e não leram os mesmos livros, nem viram os mesmos filmes que os consumidores eh, conservadores, não é? Uma geração ou duas já acima da nossa. Hoje, o bebedor de vinho prova vinhos de todo o lado, de qualquer país, de qualquer cor, de qualquer turbidez. Portanto, o mundo está mais aberto do que nunca. Portanto, eu acho que isso facilita os vinhos a terem mercado. Sentes que, entretanto, os teus vinhos se tornaram uma referência aqui na região de Lisboa? Ahm, É que eu essa é acho a percepção que tenho de fora. Curiosamente, por exemplo, no primeiro episódio deste podcast, o Diogo Baeta referiu-vos a vocês como uma referência neste sentido. Vocês têm essa visão? Como é que encaram esse reconhecimento? Não, nós não nos consideramos referência. Digamos, em termos de cronológicos, podermos ter sido dos primeiros produtores, seguramente na denominação de origem Torres Vedras somos, dos primeiros produtores a ter esta abordagem, este cuidado de fazer vinho, eh, pensando em diversas coisas, na sustentabilidade, na expressividade, eh, na qualidade. Isso sim, isso aceitamos. Uma referência da região de Lisboa. Ahm, talvez, talvez sejamos conhecidos, não nos consideramos a referência. Sentimos que há muito trabalho para fazer e para melhorar. Não se esqueçamos que Portugal, praticamente, tirando uma mão cheia de produtores que têm algum histórico, todos nós estamos na primeira geração.
verdadeiramente a produzir vinhos desta forma, hum, de ter cuidado com o porta-enxerto, com a planta, com o solo, com a vindima, com como se vinifica, como se engarrafa e a que portas é que se bate para vender o vinho. Portugal tem poucos exemplos de produtores que o tenham feito já em segunda geração. Todos nós andamos a aprender. Se calhar essa ideia é uma boa plataforma para falarmos sobre o outro projeto que tu lançaste em 2019, o Las Vedras. É para pegar ou é para chegar a essa abertura que existe no mercado, que criaste esta nova ideia, esta nova marca, também aqui na região de Torres Vedras? Sim, o vinho é diversidade, o vinho é vivência, é experiência. E eu e a minha mulher, a Sónia, gostamos muito de fazer as coisas eh, funcionarem à nossa maneira. Portanto, é um vinho mais, de certa forma, pessoal, porque o trabalhamos a dois, em vez de trabalharmos a quatro, e conseguimos, digamos, expressar-nos desta forma, mais familiar. O trabalho na vinha é um momento também é um momento em família, é um momento de partilha, onde muitas vezes precisamos de um momento mais lento, de uma escala menor, e essa foi a vontade, essa foi o leitmotiv para nos juntarmos e fazermos esta produção mais pequena, procurando somente parcelas que são raras aqui na região. Portanto, Las Vedras, obviamente uma brincadeira com Las Vegas, mas são as Vedras. Vedras é uma derivação de véteras, que significam antigo. Portanto, as vinhas velhas foram foi o que nós indicámos para a base do projeto e fomos à procura das parcelas aqui na região de Torres Vedras. Não nos queríamos alargar para o outro lado, queremos, porque estamos sediados aqui, estamos baseados, constituímos família no Turcifal, portanto queríamos trabalhar próximo. E encontramos pequenas corelas, muitas delas, que fomos trabalhando e fazendo os vinhos numa forma muito espontânea, e acabámos por começar a engarrafar e os vinhos estão hoje em dia a ser vendidos. Pronto. Tendo tu, começado com o projeto Vale da Capucha e agora começando este projeto, inevitavelmente vão haver comparações. Nas tuas palavras, quais são as principais diferenças entre um vinho Vale da Capucha e um vinho Las Vedras? Sim, há diferenças e semelhanças. A que me salta mais à vista é Val da Capucha, é um projeto inicialmente focado nas uvas brancas, não é? O Las Vedras é um projeto focado nas uvas tintas, porque as vinhas velhas aqui são todas de tinto, têm plantas, têm videiras de uva branca, mas são residuais. Portanto, isto é o que os distingue da forma mais essencial, seria um projeto de brancos e um projeto de tintos. Ok. Se calhar então passamos então à parte da prova, para conhecer um desses vinhos. Sim, vamos provar um vinho, um Tinta Miúda Extreme, portanto é uma casta que nós encontramos aqui nas vinhas velhas em alguma quantidade, portanto ela foi identificada pelos antigos como muito válida para misturar com o castelão, isto porque ela tem um tanino e uma acidez que eu diria eh, extrema. Portanto, é um vinho um pouco drástico quando é bebido a solo, mas que nós estamos a aprender a contornar esta sua aparente agressividade e eu acho que é fantástica também a solo. Este é o Tinta Miúda, vai ser o Las Vegas Tinta Miúda 2023. Portanto, é uma vinificação da tinta miúda nova para nós. Identificamos a tinta miúda como uma casta, lá está, bastante tânica, e que é preciso ter cuidado com o engaço. Portanto, este é o primeiro vinho
2023, onde nós retirámos o engaço, fermentámos só os bagos. O desengaço foi manual, portanto conseguimos que os bagos ficassem inteiros e fizemos uma vinificação ultra suave, onde conseguimos uma extração mais longa, mas sem agressividade. Portanto, o 2023 marca, de certa forma, essa mudança na vinificação que achamos que foi positiva. Isto é para lançar quando? Estou a sentir já aqui o vinho bastante pronto. Pois, relativamente, comparativamente aos anteriores, este é um vinho que, lá está, bebe muito mais facilmente em novo. Mas olha, para te dizer, nós estamos a vender 2019, temos na garrafa 2020, 2021, 2022 já, portanto, são vinhos que ainda vão dormir bastante tempo antes de ir para o mercado. A minha primeira reação é que isto é um vinho com imensa frescura. Se tivesses que descrever este vinho e se calhar os teus vinhos, que características é que tu achas que estão presentes ou que tu tentas que estejam sempre presentes? Eu acho bastante importante fazer o vinho de forma a que nós conseguimos retirar do próprio o local, portanto, o tipo de solo, a casta, se possível, a vindima. Eu acho que isso só se consegue fazer quando há um equilíbrio na maturação das uvas. Portanto, nem pouco maduras, nem muito maduras. Nós hoje percebemos que o mercado prefere vinhos ligeiros, frescos, com acidez alta, mas isto, para se fazer isso bem feito, não pode ser à custa do early picking, de apanhar as uvas 100 graus só para fazer aquele produto para entrar naquela caixinha. Eu acho que temos que nos preocupar em perceber se podemos fazer esse tipo de vinho na região onde estamos, ahm, ou não. Portanto, acho que das duas uma, ou fazemos aquilo que podemos fazer, ou então mudamos de região, ou mudamos de casta. Temos que procurar as soluções certas, mas, por exemplo, apanhar um Cabernet Sauvignon com 10 graus parece-me uma perfeita estupidez. Portanto, esta lógica eu acho que é muito importante percebê-la. Nós fazemos os vinhos com as uvas maduras, bastante maduras, para conseguir que eles tenham densidade, não abdicando da frescura e da acidez, mas queremos que o vinho tenha prolongamento, densidade, e digamos que sintamos qualquer coisa no fim de boca. E outra coisa bastante importante, longevidade. Portanto, os vinhos têm que ter pernas para eh, ficar na garrafa e poder percorrer a estrada dos anos. Este tipo de vinhos, se calhar hoje em dia, tem alguma expressividade no mercado nacional, mas continuam a ser um lixo. Isso preocupa-te? Não, não de todo. Nós hoje estamos todos ligados globalmente. Eh, Lisboa é uma cidade aberta, com pessoas de todas as paragens e recebe muita gente que vem disposta a conhecer o mundo vitícola local. Os restaurantes locais são apaixonados por comida e vinhos, e lá está. Isto são produções muito pequenas e que se encaixam perfeitamente neste mundo de consumidores diversos, não é? Não estou preocupado que o restaurante A, B ou C não goste deste tipo de vinho, porque tem um consumidor mais conservador ou que, etc., mais focado num certo estilo. Isso não me preocupa, porque os vinhos nas mãos certas, na distribuição certa, ehm, conseguem penetrar em diversas cartas e entrar na casa das pessoas que gostam. Portanto, o nosso trabalho é na vinha e na adega, não nos podemos preocupar com, com tanto com esta parte comercial, temos que procurar os parceiros certos que consigam veicular a ideia e convencer as pessoas a provar o vinho. Não contente com 2 projetos, tu decidiste agora envolver-te num terceiro projeto, mas pela primeira vez fora aqui da região de Torres Vedras.
Quer-nos falar um pouco sobre essa nova aventura? Claro, é uma aventura que foi uma paixão, digamos, à primeira vista, verdadeiramente. Portanto, a Quinta do Paraíso é uma vinha dentro do Parque Natural da Arrábida, é uma vinha pequena, de 1,5 hectares, na bordadura dos terrenos agrícolas, com a floresta densa. Portanto, é uma parcela que foi plantada em consociação com a floresta, tem árvores no meio, tem pinheiros, tem oliveiras, e ela respeitou a fauna existente e adaptou-se. É uma vinha que se adaptou à natureza, digamos assim. Isso foi uma ideia muito forte para mim e que me motivou, digamos, a ajudar aquela equipa a fazer a viticultura e os vinhos. Portanto, é um projeto hoje de uma família que se tornou amiga e que se dedica bastante a ajudar-nos a levar o projeto para a frente. Portanto, sentimos que é uma equipa coesa, que troca muito bem a informação e se entende muito bem, e mesmo à distância temos conseguido fazer as coisas bem. Portanto, é um projeto 95% vitícola, porque esta vinha nova está a ser plantada, enxertada no local com videiras de vinhas velhas que estavam ao abandono. Portanto, temos estado com o esforço máximo de recuperar estas videiras, estas vinhas, fazer os vinhos e perceber a sua qualidade, e só depois decidir ou não plantá-las na quinta. Portanto, é um projeto com muitas dimensões que são de facto apaixonantes. Estou muito, muito entusiasmado em colaborar, e a história vai indo. É um desafio grande trabalhar de repente num terroir completamente diferente e ainda por cima, sei lá, não estamos a falar de um Alentejo ou de um Douro que são mais conhecidos, estamos a falar de um sítio assim menos explorado. Sim, absolutamente. É um sítio de contrastes também, apesar da vinha estar a 2 quilómetros do Atlântico. Ali temos muito pouca influência deste, porque temos a parede, nós estamos no sopé da Serra da Rábida e temos aquele paredão que nós conhecemos, que dá para o mar e que nos protege dele. Portanto, é um sítio muito mais mediterrâneo, mais quente. Portanto, eu vou para lá de manhã e venho à tarde, muitas vezes saio de lá com 30 graus e chego aqui e estão 23. Portanto, com uma diferença de 45 minutos. Portanto, ali não há influência atlântica como se faz sentir aqui no Oeste. Portanto, são solos também argilocalcários. Portanto, a Rábida é uma mancha de território diferente do resto da Península de Setúbal, onde temos areias calcárias. Ali temos argilas calcárias. Portanto, os vinhos têm uma profundidade e uma delicadeza diferente dos vinhos da areia, que são mais concentrados, mais tânicos. Os vinhos ali são mais ligeiros. Portanto, tenho descoberto ali um castelão mais sensível, mais ah, caprichoso, talvez, do que o nosso. É preciso ter muito mais cuidados na vinha, sobretudo com o solo. É muito sensível ao escaldão, esta casta, e sobretudo ali. Portanto, tem sido um caminho muito interessante de percorrer. Falas num clima mais quente, é mais difícil conferir esta frescura que nós associamos aos teus vinhos nesse terroir? Sim, ali é um desafio tentar fazer um vinho fresco, com pouca acidez. Portanto, é, é, é garantido que nunca conseguimos amadurecer a uva e ter uma acidez alta. Portanto, temos que procurar outros caminhos, outras formas de ir buscar um equilíbrio a um vinho que é de uma região quente. Portanto, tu provas aquilo e dizes sempre terra quente. Não é como este vinho que provamos agora, que sentimos aqui um nervo e uma energia diferente, não é? Ali é difícil fazer vinho, é difícil sacar vinhos equilibrados. E isso é também o que nos motiva a ir para lá. Ok. Pedro, eu faço sempre este convite às pessoas com quem falo de sugerirem
a um produtor que consideram uma inspiração, tu falaste ou sugeriste o Juspi no Loire. Estamos a falar de um casal imigrante belga que começou a fazer vinho, tinha ele 50 anos, que trabalha com Chenin Blanc, que trabalha em solos xistosos e vulcânicos. Portanto, assim, à primeira vista, pouco a ver contigo, ou poucas parecenças. Porque é que este é o teu, porque é que este produtor é uma inspiração para ti? Eh, eu acho que começa primeiro pela amizade, pela questão relacional. Portanto, a história começa num vinho ao vivo, 2013 talvez, o primeiro que participámos. Fiquei na mesa ao lado do casal Osterling e, e foi uma delícia ver aqueles senhores maduros eh, a dar a prova, a gente nova, muito nova, que apareceu nesse dia, com um entusiasmo e com uma alegria que para mim foi revelador. Depois os vinhos, eh, para mim tem sido uma aprendizagem provar estes vinhos que são grossos, densos, pesados, mas que têm um sabor característico, único, e uns equilíbrios muito especiais. Portanto, são vinhos que eu considero quase de meditação, porque nós, como provamos um Chenin demi-sec com um Moellot, provamos um vinho que é diferente de tudo, é único, é one of a kind, é provavelmente para mim o melhor vinho doce que posso provar e ehm, digamos que de certa forma também me ajudou a perceber os diferentes equilíbrios que possam haver num vinho eh, e que tem a ver com esta questão dos amargos, dos doces, eh, dos frutos, outra paleta de aromas e que me apaixonou. Ok, vamos então a isso. Estás a dizer que é assim, o melhor vinho doce. É um grande statement. Pá, é, eh, o que é que nós podemos ver? Nos vinhos doces, temos os fortificados e não fortificados. Eu deveria ter acrescentado doce natural. Pronto, Ok. doce natural. Este é um vinho doce natural. Pá, temos os Vendages Tardif que eh, existem por tudo o que é certo, colheitas tardias que existem hoje por tudo o que é país e a região, toda a gente faz. Temos aqueles mais clássicos como Sauternes e o Tokai, não é? Digamos, Sauternes e Tokai talvez sejam aqueles onde há aquela cultura mais sólida, já ancestral. Depois tens algumas regiões como a Alsácia, como o Loire, que têm produções muito mais pequeninas e, epá, e um Chenin velho destes, acho que é um vinho, mesmo isso, é único. Como é que compararias isto com, por exemplo, essas duas regiões que tu falaste, por exemplo, Tokai ou Soterno? Achas estes mais equilibrados? Sim, a Chenin é uma casta com um perfil aromático muito próprio e que tem uma plasticidade enorme, notável. É muito versátil. É muito versátil, abrange uma linha muito grande de vinhos, que eu acho que é notável. Eu às vezes gosto de fazer um paralelismo com a nossa Fernão Pires, quem dera que a Fernão Pires conseguisse fazer isto, talvez com o tempo, com a seleção de plantas e com mais experimentação na adega, consigamos chegar ao nível disto, que é um vinho que conjuga uma delicadeza, porque não é aquele vinho doce pastoso, é delicado, é, é semi-doce, não é? Tem um aroma de envelhecimento, não é? Este já tem esta complexidade
que eu acho que é incrível, tem aquela riqueza da colheita tardia e é um vinho branco que se consegue beber a garrafa. Eu acho que um Tokai é um vinho que nós provamos, bebemos um copo, dois, e se calhar não conseguimos os dois terminar uma garrafa. Este é um vinho que é bebível. Sim, estamos a beber portanto, do Juspi, Le Churel, de 2020, Caste Chenin Blanc, e isto é uma colheita tardia de um terreno que é com solos vulcânicos. Colheitas tardias é uma coisa que ainda não te vimos fazer. Como escolheste este exemplo, a pergunta faz-se a si própria. No fundo, veste a fazer um vinho enfim, nesta onda? Ahá, essa é uma surpresa muito bem guardada. Uma surpresa não, é um segredo muito bem guardado há muitos anos. Na Capucha temos uma vasta coleção de colheitas tardias engarrafados que temos acompanhado ao longo do tempo na prova e perceber se pode ser um caminho para o futuro. Ah, Lá está, esta zona Mas de- espera, que nunca lançaram para o mercado. que nunca lançámos para o mercado. São chamados vinhos familiares que bebemos com amigos e somente. Portanto, não têm dimensão, não têm número de garrafas para se vender. Ou eventualmente até têm, mas como são vinhos que vão muito bem com o tempo, nós queremos reservá-los e aprender um pouco com eles, e perceber, porque muitas vezes podemos querer vender, ele desaparece e depois já não há, e Uhum. já não podemos prová-lo e prová-lo e prová-lo e prová-lo ao longo do tempo. E fazem todos os anos? Não fazemos todos os anos, fazemos ahm, em anos que consideramos bons, portanto, nós temos que ter temos que ter uma conjugação de fatores que nos permite deixar as uvas na vinha mais um mês. Portanto, precisamos de umidades, obviamente, para que os fungos cresçam, se desenvolvam, mas precisamos também de brisa e sol da parte da tarde. Ahm, Nos primeiros anos de produção na Val da Capucha, conseguimos isso mais facilmente. Nos últimos tempos temos sentido os terrenos, temos sentido as vindimas muito mais secas, e que de certa forma não são tão propícios a fazer os vinhos doces, não é? Precisamos de um maior equilíbrio. Às vezes a acidez esgota-se antes do tempo e, e decidimos não ter feito agora nos últimos tempos. Cá está, pronto, isto era uma conversa descomplicada e descontraída e acabámos a revelar notícias sobre o Vale da Capucha. Pegando no Juspi como exemplo, isto é uma pergunta que começa a ser um clássico. Pegando no Juspi como exemplo e no que tu queres ainda atingir, quais são os próximos passos para o Vale da Capucha, para Las Vedras, para a Quinta do Paraíso e para ti? O que é que o futuro reserva para estes projetos todos? E será que há mais projetos a caminho? Olha, a preocupação é consolidação. Pronto. Nós acordamos de manhã para trabalhar nas vinhas e pensamos sempre nesta questão de termos cá as vinhas daqui a 20, 30 anos. Portanto, essa é a preocupação, é essa segurança de fazer bem agora para que tenhamos uvas daqui a décadas destas mesmas vinhas. Eu acho que o trabalho fundamental é conseguirmos trabalhar no campo bem para ter produção todos os anos, ahm, expectável, e minimizarmos todas as agressões que possam vir da natureza. Portanto, esse é que é o grande desafio para mim, é adaptar-nos do ponto de vista agronómico aos desafios que a natureza nos coloca. Portanto, esses mecanismos, esses processos, esse treino é aquilo que nós temos realmente que desenvolver para conseguir fazer vinho em quantidade e em qualidade todos os anos. Ok, perfeito. Vamos passar então à parte final desta conversa, que é a nossa sequência de perguntas rápidas. Não precisas de pensar muito, é o que te vier à cabeça.
E não te preocupes que não serás o primeiro com respostas, se calhar, que vão encanitar algumas pessoas. Portanto, casta favorita? Arinto. Casta que não gostas ou que dispensas? Epá, não sou fã de Verdejo. Ok. É uma casta que na Rueda, não sei, aquilo sabe-me sempre a Sauvignon Blanc, ordinário. Há alguns vinhos de pequena produção que eu conheço, mas mesmo assim é uma casta que eu não aprecio. Ok. Uma casta que tu achas que está subvalorizada, ou seja, as pessoas não dão muito por ela, mas que tu achas que tem um potencial bom. Tinta miúda. Ok. E uma casta sobrevalorizada. Epá, uma casta sobrevalorizada, só me lembro do Zinfandel. Ok. Epá, que faz milhões de hectolitros e rosés horríveis e é uma grande porcaria. Falámos da tua inspiração a nível internacional. Há assim uma inspiração, uma pessoa que tu admires a nível nacional em Portugal? Há muitas, há várias. Eu estava a ver dentro do top 20 qual é que escolhia. Olha, eu acho que a Aline, no Planalto Mirandês, ehm, A menina está do Léo. a menina Duva, está tem uma história linda. Portanto, ela vir para Portugal e fixar-se naquele terreno inóspito, constituir família e procurar e desenvolver, viticultura ali, eu acho uma história incrível. Eu sou fã. Região favorita ou uma região onde gostasses de trabalhar um dia? Eu acho que o Jurá, para mim, constituía um conjunto de, digamos, um conjunto incrível de coisas, porque tem ótimo queijo, ótima carne, ótimos vinhos e uma paisagem vitícola descontínua. Portanto, não é um mar de vinhas. Eu acho que me dava bem no Jurá. Ok. Bem, se calhar esta tua resposta anterior dá para esta pergunta seguinte. Pairing favorito. Portanto, vinho com. Achei que ias dizer logo um queijo. Ah, olha, vinho com amigos. Hum, eu adoro comer, embora não se pareça. Hum, eu adoro comer, adoro ligar vinhos e comida, mas quando estou à mesa com amigos, com garrafas de vinho e vamos abrindo, vamos provando, vamos conversando, para mim é o terreno primordial do vinho. Ok. Melhor vinho que provaste recentemente? Sim, um que tenhas que tenha ficado na memória. Olha, muito recentemente provei um Moscatel da Gemaria da Fonseca de 1907, foi na semana passada, e foi o vinho fortificado mais incrível que alguma vez provei, talvez. Uau. Há um produtor da Alsácia que é o Pierre Frick, conheces certamente, que escreveu um livro onde fala das pessoas que o visitavam na adega e diz que há dois perfis: as pessoas, os académicos, no fundo, há pessoas com algum treino, e os exploradores, pessoas que, tendo ou não tendo treino, vão abertos à descoberta quando provam os vinhos. Como é que tu te classificas nessa, se tivesses que escolher uma? Achas que és um provador académico ou um provador explorador? Bem, olha, tem que ser no meio, sim. Eu como profissional, dos vinhos, temos sempre este viés técnico, não posso dizer que não, não é? Provo um vinho, ele transmite-me emoções, mas tento perceber como é que ele é feito. Não estou à procura dos defeitos, estou à procura das qualidades. Portanto, como é que ele é feito, qual é o tipo de solo. Portanto, isto é uma parte técnica do vinho que é indissociável, não podemos escondê-la. Portanto, eu acho que estou um pouco no meio. E para terminar, coisas que não gostas de ouvir as pessoas dizer sobre os teus vinhos. Epá, não gosto muitas vezes da pressão, então e quando é que lanças o novo e quando é que não é, aquela pressão comercial que às vezes há sobre os vinhos, Ok. eh, eu gosto sempre de responder: "Olha, o vinho é que manda". Ok. E coisas que gostas de ouvir sobre o teu vinho, para fecharmos numa nota positiva. Olha, uma vez um provador, um importador disse-me que o seu vinho é como a água, tem transparência.
Eu achei isto extraordinário. Ok, perfeito. Uma boa nota para terminar. Pedro, muito obrigado mais uma vez por nos receberes. Obrigado, Vasco.